Olá pessoal, aqui é o Wagner da empresa Inspector Education, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante, tá? Que as indústrias nacionais hoje sofrem bastante, tá? Se vamos usar o termo também, pecam bastante na organização e formação desses documentos, tá? Mas Wagner, vamos lá, o que é um databook? Tá? De obra, um databook de serviço, tá? Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender, tá? Que as obras hoje no país de médio e grande porte estão exigindo essa documentação, tá? Mas vamos lá, o que é essa documentação, Mark? Pessoal, o databook ele nada mais é do que a reunião, tá? De todas essas documentações técnicas que estão relacionadas à obra que está sendo construída ou está sendo fabricada, tá? Um exemplo, tá? Um databook de obra ele é um dossiê, tá? Ele é um dossiê técnico que reúne desenhos de fabricação, tá? Desenhos de montagem. Se teve soldagem, tá? Um exemplo, pessoal. Se teve soldagem, quem soldou, tá? Quem fez ensaios não destrutivos, que a gente vai falar ao longo das aulas, tá? Quem fez os ensaios não destrutivos, quem pintou, tá? Qual foi a matéria-prima que foi utilizada, tá, para produzir esse equipamento ou para montar esse equipamento, tá? Ou seja, é uma reunião de todas as documentações técnicas, tá, pessoal, que foram necessárias para que a obra, tá, fosse realizada, tá? Não quer dizer que essas documentações elas só são reunidas no final da obra, tá, pessoal? Ou seja, no momento que entra para a produção, tá, os gestores de inspeção de qualidade têm que ficar bem atentos, porque no momento que começa a fabricação, ele já tem que ter em mãos a PIT, tá, que é o plano de inspeção e teste, que a gente vai abordar esses assuntos também, tá? Ele tem que ter em mãos também uma sistemática de como receber a matéria-prima, tá? Controlando os certificados de matéria-prima. Se é executado soldagem, vai ter o controle em cima dos arames ou eletrodos de soldagem. Se vai ter pintura em cima da peça, obviamente, tá? Algumas tem, mas algumas também não tem, tá? Fica a critério aí da questão de fabricação. Consumiço de pintura, tá? Qual que foi o lote, qual que foi o solvente utilizado, tá? Componente A, componente B, enfim, gente, tá? Então o databook é uma reunião de todas essas documentações, tá? Então olha o cenário, olha o seguinte cenário. Você está trabalhando, tá, numa empresa metalúrgica, vamos assim usar esse exemplo, tá? E entrou uma produção, um determinado equipamento para que você faça esse controle, essa documentação, tá? Antes de entrar esse produto, tá, na sua fábrica, para você começar a fazer o controle juntamente com a sua equipe, ele é desenvolvido, tá, junto com o cliente e fornecedor, a PIT, tá, que é o plano de inspeção e testes, tá. Esse documento ele é uma espécie de cronograma das atividades que serão executadas no momento da produção, tá. Então ali a primeira coisa que ele vai estar é o seguinte, tá, ele vai estar solicitando, tá, vamos lá, o mais básico, tá? O cenário mais básico. Ele vai estar solicitando, opa, no recebimento de matéria-prima, você vai utilizar o procedimento tal, tá? E quem vai inspecionar essa matéria-prima que chegou vai ser um inspetor tal, tá? Ou seja, ele vai te dando a sistemática de cada etapa de fabricação, tá? Que você vai executar na tua fábrica e quem são os profissionais habilitados que vão fazer a aprovação desse produto no momento que entra na tua fábrica, tá? Então, estamos falando só da parte de recebimento aí, tá, pessoal? Aí tem o recebimento de consumíveis de soldagem, tá? Obviamente, o inspetor de soldagem que vai fazer esse controle, tá? De qualidade, tá? Se tiver consumíveis de pintura, obviamente também o inspetor de pintura vai fazer esse recebimento. Ele vai olhar a qualidade, ver se a data de validade daquele produto que está recebendo está em dia ou não está, tá? Pessoal, saindo da parte do recebimento, tá? Vai ter a matéria-prima, do consumíveis que a gente falou, chapa, tubo, tá? Vai entrar, vai ter todo esse controle ali. Então olha o cenário seguinte. Cortou uma determinada peça, tá? Foi para a linha de montagem, tá? Foi lá, imagina o soldador ponteando essas peças, tá? Armou, fez o esqueleto da peça, vamos assim chamar, tá? No momento que ele ponteou, deixou a peça tudo no conforme, tá? Tudo em conformidade nas dimensões, certinho, vem o inspetor dimensional, vai puxar a trena, vai puxar o paquímetro, vai ver se aquele equipamento ou aquele item individual, tá? Ele tá respeitando os desenhos de engenharia, tá?
Se estiver respeitando o desenho da engenharia, o inspetor de dimensional vai liberar a peça para a próxima etapa, obviamente, e vai gerar um laudo, tá? Um relatório de inspeção de pré-dimensional, tá? Por quê? Porque ela apenas está na primeira etapa, então a gente chama de pré-dimensional. Por quê? Porque ela vai ter outras ações em cima da peça que podem fazer com que ela saia, tá, das dimensões reais que agora ele acabou de verificar, tá? Então vamos lá, o inspetor dimensional aprovou, tá, o pré-dimensional, gerou um relatório para aquilo, e o gestor de inspeção de qualidade vai ter que controlar esses relatórios, tá, pessoal? Não esquecendo disso. Ele gerou o relatório, tá? Beleza, acabou ali. Essa peça foi para a área de soldagem, tá? Chegando na área de soldagem, tá? Esse determinado item, ele vai ter que respeitar, tá, um procedimento de soldagem, que já foi previamente, tá, qualificado por inspetores de soldagem. Tá? Hoje no Brasil quem faz essas qualificações são inspetores de soldagem nível 2, pela Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Tá? Então no momento que esses procedimentos estão qualificados, eles estão aptos para ser utilizados naquela peça em questão. Tá? Então no momento que chegou essa peça, já tem um procedimento em mãos, vamos soldar? Não, parei, não pode soldar. Por quê? Porque o teu soldador tem que estar qualificado para soldar aquela determinada peça, tá, gente? Então não acaba aí. No momento que a gente fala em databook de obra, reunião de documento, gestões desse processo, ele tem bastante... tem bastante, vamos dizer assim, pessoal, picuinhas que podem fazer com que você esqueça de uma documentação muito importante, tá? Não que um gestor de inspeção de qualidade vai estar lá inspecionando, fazendo, não, ele somente vai fazer a gestão dessas documentações. O inspetor qualificado para essa modalidade vai estar lá embaixo, cobrando, verificando se tem procedimento para realizar aquela soldagem, se os soldadores estão qualificados para aquele processo, tá? Então ele vai ver todo aquele cenário, mas mesmo assim, o gestor de inspeção de qualidade, pessoal, tem que estar por dentro dessa documentação. Ele precisa conhecer, porque não está livre do inspetor de soldagem que está lá na fábrica e esquecer de um determinado equipamento, não está livre do inspetor de soldagem lá em fábrica e esquecer de alguma documentação importante, tá? Então vamos lá. No momento, tá, que tem teu procedimento de soldagem qualificado, teu soldador está qualificado, tá, vai para o consumível de soldagem que deverá ser utilizado na peça, tá, gente? Não é qualquer consumível de soldagem, qualquer eletrodo vai utilizar na peça, tá? Tá. Vamos imaginar o cenário aí que tá tudo ok, tá? O inspetor vai dar um ok para o soldador que vai começar a executar soldagem sobre a peça, tá, pessoal? No momento que ele executar essa soldagem, pessoal, tá? Ele vai finalizar ela, tá? E no momento que ele finalizar essa soldagem, tá? Obviamente o soldador ele vai botar um sinete, tá? Do lado da soldagem onde ele verificou, tá? Onde ele soldou. O sinete nada mais é, pessoal, do que um número de identificação do próprio soldador, tá? Que o soldador, ele vai, no momento que ele é qualificado, ele ganha um número de registro, ele ganha um sinete metálico, que algumas empresas utilizam, que ao lado da soldagem ele pega, funciona, tá? Esse número do lado da soldagem, claro, tem uns 20 milímetros ali longe da soldagem, tá? Então ali é o registro de que aquele soldador executou aquela soldagem, tá? Para quê? Para que isso lá no final, a gente vai falar um pouquinho mais, seja controlado o padrão de qualidade que determinado soldador está executando, tá? Então vamos lá, ele executou a soldagem, terminou. Tá? Executou a soldagem, terminou. Agora vem outros ensaios, pessoal, tá? Mas quem determina esses ensaios é a própria engenharia, tá? Junto com a engenharia do cliente, tá? Porque tem determinadas peças que vão para a produção, que elas têm critérios de aceitações diferentes, tá? Tem estruturas primárias, estruturas secundárias, estruturas terciárias, tá, Wagner? Tá, Wagner, mas o que são essas estruturas? Pessoal, tem as estruturas primárias, que são aquelas, ou alguns chamam de estruturas especiais também. O pessoal, ele começa a colocar essa nomenclatura em cima de cada item individual, com base na criticidade do equipamento. Por exemplo, estrutura primária, se ela romper, ela coloca tudo que está acima em risco, tá? Estrutura secundária, se ela romper, ela não vai botar a primária em risco, mas ela vai botar o que tiver para cima, tá? Estrutura terciária, se ela romper, vai prejudicar a segunda ou a primeira? Não, pessoal, ela não vai prejudicar, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. A estrutura primária,
secundária e terciária. Mas tem, tá, projetos de engenharia que em vez dela classificar em 3, primária, secundária e terciária, ela coloca mais um na frente, um antes, quer dizer, tá? São estruturas especiais. Nessa, se romper, vai tudo embora, tá, pessoal? Então é em cima da criticidade. Mas voltando ao nosso assunto, o soldador executou a soldagem, tá, naquele equipamento, e vamos supor que essa estrutura ela é crítica, tá? Ela é primária ou é estrutura especial. Obviamente ela vai ter todos os ensaios em cima daquela soldagem que o soldador executou, tá, pessoal? Então provavelmente, tá, vai entrar o ensaio visual de soldagem, o inspetor de soldagem vai lá verificar se tem algum defeito visualmente, tá? O inspetor de visual de soldagem ou inspetor de soldagem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Vai ter ensaios como ensaios de líquido penetrante, tá? Ou partícula magnética, que a gente também vai falar ao longo dos nossos bate-papo aqui, tá, pessoal? Outra situação também, líquido penetrante ou partícula magnética, são ensaios que se sobrepõem, tá? Dependendo muito do projeto, ele pode estar exigindo um ou outro, tá? Eu não vi em projetos estar utilizando os dois ao mesmo tempo, tá? Mas se tiver é raro, tá, pessoal? Mas vamos lá. No momento que fez esses dois ensaios, tá, para verificar se não tem defeito na soldagem realizada, ele pula para o outro ensaio. Qual que é o outro ensaio? Pode ser ultrassom, pessoal, ensaio de ultrassom. Tá? Para quem acha que só ultrassom na área médica, não, tem ultrassom na parte metal mecânica, tá? Pessoal, na parte de equipamentos, em cima da soldagem, tá? Ou radiografia, né? O chamado raio-x na área, tá? Então, dependendo do que a tua engenharia decidir, tá? Esses ensaios serão aplicados pelos inspetores qualificados em cima da modalidade, tá? E como se não bastasse, esses inspetores têm que estar qualificados, tá? Só em cima de um órgão certificador, tá, pessoal? Pode acontecer, vai nenhuma questão, pode acontecer de uma empresa, tá utilizando inspetores sem qualificação? Pode, gente, tá? Pode. Eu já vi situações em onde foi gerado documentações de inspetores sem qualificações, apenas com o curso, tá? Mas é raro, tá? Pelo menos em cima de obras que estão comprometidas com a qualidade total, tá? Que não querem correr risco com nada, querem todo mundo qualificado, tá? Isso aí, inspetores sem qualificação não vão liberar a peça, não. Tá? Outra situação, pessoal, no momento que a peça passou por todos os ensaios aí, tá? Vocês têm que ter em mente o seguinte, ela vai para a parte de pintura, tá? Só que é o seguinte, tá? Aí entra a questão de inspeção dimensional. Lembra que a gente falou lá no início, entrou a matéria-prima, né? Foi para o processo de corte. No momento que cortou as peças, aí sim foi para a parte produtiva, para ser feita a montagem da peça em si, com vários pontos de soldagem para ela ficar, vamos dizer assim, no dimensional. Então lá atrás foi feito o pré-dimensional, tá? Do qual o inspetor verificou que a peça estava toda, vamos dizer assim, alinhada, pronta para o processo seguinte, que veio a soldagem, tá? Mas todos sabem, pessoal, que depois que você aplica a soldagem sobre a peça, tá? Ela começa a aquecer, obviamente, e a peça começa a sair do dimensional dela, das dimensões dela, tá? Mas o quanto pode sair? Não sei. Por este motivo, existe um ensaio dimensional antes de tu enviar a peça para a pintura. Já teve situações, pessoal, da qual eu mesmo acompanhei, que a peça saiu muito, tá? Das dimensões reais dela, tá? Porque não, obviamente, aplicou solda e ela vai trabalhar a peça, ela vai jogar para um lado, vai jogar para o outro, tá? Tem técnicas para você evitar isso, tá? Só que tem situações que não dá tempo de você evitar, às vezes a correria, às vezes a peça em si, tu aplicou um pré-aquecimento na soldagem para ela não deformar muito, para estar preparando ela para o calor que ela vai receber, tá? Mas tem situações que é muita solda que a peça leva, gente. Muita solda mesmo. Então não tem jeito. A peça vai sair vamos dizer assim, vamos chamar assim, vai sair do esquadro dimensional dela, tá? E no momento, antes de ir para a pintura, tá? Ele vai passar por um setor, tá? Que o pessoal faz o dimensional. No momento do inspetor dimensional fazer as medições e verificar que aquela peça está fora e tem que fazer recuperação, essa peça muito menos vai para a pintura, muito menos é sucateada, tá? O que o pessoal faz? O pessoal começa a aplicar calor com os maçarico, tá, pessoal? Maçarico apropriado para aquilo, tá? Da qual eles têm a técnica para aquilo.
tá? Aí entra, vamos dizer assim, profissionais habilitados para aquilo, do qual ele vai aplicar calor exatamente num determinado espaço daquela peça ou daquele item, para fazer com que aquela dimensão que saiu fora do dimensional, ela retorne, tá? Retornando para quê? Retornando para o dimensional real da peça. Porque depois que essa peça voltar para o seu devido lugar, tá? Aí o inspetor dimensional vai fazer uma nova inspeção e se tiver ok, ele vai carimbar e vai mandar essa peça para frente, tá? Mas Wagner, acabou aí? Não, gente, tá? Porque tem determinados itens, tá? Vamos dizer assim, 90% saem tudo pintado de dentro da empresa, tá? Algum outro item sai sem pintura, tá? Mas só que vai oxidar no meio do, vamos dizer assim, no meio do caminho, tá? Com exceção se for aço inox, tá, pessoal? Aí é outra situação, tá? Mas estamos falando do aço carbono aqui. O inspetor dimensional liberou e ele foi para pintura, tá? Chegou na pintura, pessoal, vai ter o processo de jateamento, tá? Esse processo de jateamento também, ele tem critérios de aceitação, não pode ser qualquer jateamento, ele tem que ter uma rugosidade na peça, tá? Com padrão lá, X, Y, Z, que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Porque tem os padrões, tá? No momento que a peça atingir esse padrão, o inspetor de pintura vai liberar, tá? Para o processo de pintura daí, tá? Aí o processo de pintura também entra outros critérios, pessoal. Qual primer você vai usar, qual fundo você vai usar, qual tinta você vai usar, quanto tempo ele vai ter que ficar secando, qual que é o tempo de cura. Tem toda uma técnica por trás disso que um inspetor de pintura qualificado vai estar fazendo, tá? Esse controle, tá? E todos esses processos, pessoal, desde inspeção dimensional, soldagem, ultrassom, partícula magnética, os ensaios mais comuns ou radiografia que a gente citou aqui, todos esses ensaios, eles vão gerar um relatório para aquele determinado item, tá, pessoal? Da qual o gestor de inspeção de qualidade vai ter que estar controlando tudo, tá? Sem esquecer de nada. Por quê? Porque tudo isso vai entrar para o databook de obra, tá, gente? Então, o melhor momento para tu começar, iniciar esse processo do databook de obra é no momento que teu cliente fechou a obra, tá? Porque naquele momento, o gestor de inspeção de qualidade já vai ter que conhecer da PIT, vai ter que saber vai ter que verificar se tem todos os procedimentos, tá, de soldagem qualificado para aquilo, se vai ter todos os procedimentos de ensaios não destrutivos, tá, qualificados para a obra, tá. Ensaios não destrutivos, pessoal, que a gente citou, tá, ensaio visual de solda, partícula magnética, líquido penetrante, radiografia, ultrassom, entre outros, tá, que tua obra venha a utilizar. Tem que ter esses procedimentos qualificados, tá? Teus soldadores têm que estar qualificados também, tá, pessoal? Então tem uma bagatela, tá, uma bagatela de documentações que o gestor de inspeção de qualidade já tem que ter em mãos, tá, no momento que essa obra entra. Porque se ele não tiver em mãos, tá, ele não vai poder executar, vamos dizer assim, esse processo produtivo no chão de fábrica. Por quê? Porque ele não tem uma documentação que ateste que ele está, vamos dizer assim, que ele tenha o conhecimento necessário, tá, para aplicar os critérios de aceitação naquele determinado item, tá? Então vamos lá. A peça foi pintada, pessoal. Agora vem a parte de expedição, tá? Dependendo do tamanho do teu projeto, você vai ter um inspetor do próprio cliente na sua fábrica, tá? Da qual ele vai estar acompanhando juntamente para ver se o trabalho dos inspetores, tá? E o trabalho do próprio gestor de inspeção de qualidade está sendo realizado, tá? Então ele vai acompanhar esse processo juntamente com vocês, não atuando diretamente na peça, mas tentando achar uma não conformidade, tá? Então ele vai tentar ver se realmente a fábrica está seguindo, tá, os padrões pré-determinados lá no início da assinatura de contrato, tá? Então no momento que a tua peça está pronta, tá, e ela vai para a parte de expedição, tá? O inspetor do teu cliente, ele vai ter que liberar o documento chamado CLM, tá, pessoal? Que é o comunicado de liberação de material ou certificado de liberação de pessoal, tá? Da qual ele vai estar colocando nessa documentação que o item X ou Y ou Z está aprovado, que ele já verificou todas as documentações das inspeções e está apto a sair, tá? Está apto a expedir. Nesse momento, você como gestor de inspeção de qualidade, você vai fazer o teu romaneio de carga, tá? Que é mais ou menos o seguinte, você vai identificar nesse documento qual caminhão vai tá fazendo esse transporte, quais itens você está enviando, qual que é o número da tua nota fiscal. É mais ou menos o espelho,
tá? Do que da carga que você está expedindo, tá, pessoal? São documentações bastante importantes, tá? Que o gestor de inspeção de qualidade tem que ter em mente, tá, gente? Após, tá, pessoal, todo esse processo, tá, de fabricação, tem itens, tá, que não tem todas essas exigências, tá? Vamos supor aí um item sem muita exigência, corrimões, tá? Corrimões, como na área metalúrgica aí, tá? O pessoal fabrica bastante, tá? Aquilo ali, ele tem, a finalidade aquilo é mais proteção, tá, pessoal? Para proteção de pessoas que vão estar em volta de seus equipamentos. Acredito que vocês já viram vasos de pressões aí, tá? Equipamentos, do qual em volta deles, vamos assim dizer, de alguns equipamentos, tá, pessoal? Não todos, tá? A gente vê aqueles corrimões em volta, a gente vê bastante em silos, tá? Silos de armazenagem. Tá? Aquilo ali ele não tem muito, vamos dizer assim, exigências, tipo ultrassom em soldagem, radiografia naquela soldagem, tá? Ele tem os critérios de aceitação, tem. Só que aquilo ele é mais para dar acesso às pessoas que vão inspecionar o equipamento, tá? No momento de vida útil dele, tá? Obviamente. Tá? Então eles não têm tantos critérios de aceitação que seja chato dos inspetores estar olhando aquilo a cada passo, tá? A menos que esteja na PIT, tá? Dizendo que tem que ser 100% aqueles ensaios, aí não tem como correr, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido aí, gente, o que é a estrutura primária, tá? Ou especial, tá? Tanto faz, especial, primária, secundária e terciária, tá? O que muda de um para o outro é a questão de criticidade, tá? Então, estruturas terciárias não vão ter tantas inspeções a ser realizadas, tá? São estruturas importantes, são, tá? Mas não vai ter tantos ensaios aí que vão gerar tantos documentos, tá? Outra situação também, pessoal, qual que é a dificuldade, tá? E os desafios do gestor de inspeção de qualidade, tá? O desafio do gestor de inspeção de qualidade é fazer o gerenciamento, a gestão de todas essas documentações, gente. E realmente não é fácil, porque você precisa entender, tá? Não digo conhecer tudo, mas você precisa entender grande parte dessas documentações que vão ser formadas e que vão ser necessárias estar contida lá no seu databook de obra. Então, um abraço, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até mais!